A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos cantar alguns hinos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, Tu és a minha porção, em Ti me alegrarei. Em Ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Glória a Jesus. Imenso e puro é Teu amor, meu Salvador Jesus. Estás em meu coração, Senhor, por Ti vivo na luz. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Glória a Deus. Sublime sorte coube a mim, por Ti, ó meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim, no Teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Glória a Deus. Me perdoe, a voz tem um momento que abafa, porque o tempo tá muito abafado, tá muita poeira, vem poeira do telhado. Eu sentei ali no fundo agora para contar, mas vem o vento e joga a poeira do telhado para cima da gente e acaba sufocando, né, o ar da gente. Então tá bastante poeira mesmo por causa do tempo. Aqui não é asfalto, né, na cidade de Cupira, Pernambuco. Não é asfalto, é aquelas pedrinhas igual calçadão, então acumula muita poeira e vai muita poeira para as casas, então fica difícil mesmo no tempo seco. Onde as pessoas acabam ficando muito gripadas, né, com muita alergia. Então tá bem complicado. Mas com a ajuda de Deus vamos cantar mais um hino. Glória a Deus. Deus é por mim, Deus nos guarda. Deus nos guarde em Seu santo amor. O Seu nome louvaremos, onde quer que nos achemos. Deus nos guarde em Seu santo amor. Glória a Deus. Ao voltar Jesus, estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santos nós reinaremos. Que
e santa união. Glória a Deus. Deus nos guarda em santificação, nos perigos da jornada, dentro em breve terminada. Deus nos guarda em santificação. Ao voltar Jesus estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santos nós reinaremos. Que perfeita e santa união. Glória a Deus. Deus nos guarde com a sua paz, para em comunhão vivermos e ao fim perfeito sermos. Deus nos guarde com a sua paz. Ao voltar Jesus estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santos nós reinaremos. Que perfeita e santa união. Glória a Deus. Vamos pedir a Deus chuva? Meu Deus, tá muito seco o tempo. Assim, eu não sinto muito quente, sabe? E também não tô sentindo muito abafado. Mas eu tô sentindo muito seco, muita poeira. Tá muito empoeirado. E dá pra gente ver assim, ó, que vem o vento e dá aquele cálice na gente. Então, vamos pedir a Deus que Deus abençoe chuva para nós aqui na cidade de Pernambuco, Cupira, aos redores, né? Que Deus abençoe chuva em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe, é um momento de verão, né? Então, um momento de seca. Mas para Deus nada é impossível para Ele mandar um pouquinho de chuva para nós, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí que também estão pedindo chuva. Ontem eu tinha abrido uma live e minha mãe e meu irmão entrou na live, né? Tinha uns irmãos lá e minha mãe entrou na live, meu irmão. Mas de repente eles tiveram que sair correndo, recolher a roupa e diz que começou a dar um circuito lá no Paraná, na rua de casa lá, né? Começou a dar um circuito, então eles teve que sair correndo. Eu achei que eles tinham me abandonado, né? Mas não, eles saiu correndo para recolher a roupa. Mas louvado seja Deus, é que nem eu falei, chuva é bênção, né? E recolher a roupa também é bênção, é sinônimo que lavou a roupa, né? Então é uma bênção de Deus. Então, assim, e tinha visita também, meu irmão e esposa dele estava lá na casa da minha mãe. Então, é bênção, né? Tudo bênção. Então, eles não me abandonou, foi por uma boa causa que saiu todo mundo correndo. Mas, glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos que ficou ali, né, comigo ali na live, né? É um motivo de agradecer a Deus e eu tenho certeza, tenho fé em Deus que Deus vai multiplicar em bênção para esses irmãos que ficaram ali comigo, em bênçãos na saúde, em bênção na vida espiritual primeiramente e depois na material, né? Ó, vou tentar cantar mais um hino, tá? Tá meio ruim a voz, a poeira, mas vamos cantar em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Ó Pai celestial, de amor eternal, imploro com todo
no meu ser. Glória a Deus. Vem me fortificar e também consolar com o teu glorioso poder. Eu imploro com todo meu ser. Pai, vem sempre me socorrer. Com teu santo vigor eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Fiel e bom Deus, dai-me graça no céu de resistir ao tentador, que furioso está e tormento me dá neste mundo de lutas e dor. Glória a Jesus. Eu imploro com todo meu ser. Pai, vem sempre me socorrer. Glória a Deus. Com teu santo vigor eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Glória a Jesus. Ó Pai, vem me dar forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Acrescenta minha fé e sustém-me de pé, revestindo-me do teu poder. Glória a Deus. Eu imploro com todo o meu ser. Glória a Jesus. Pai, vem sempre me socorrer. Glória a Jesus. Com teu santo vigor eu serei vencedor. E verei tua glória, Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, Santo Deus. Eita glória. Irmãos, isso é para vocês verem que se não for Deus, a gente não faz um vídeo. Se não for Deus, a gente não canta. Se não for Deus, o servo de Deus não atendeu um culto. Se não for Deus, uma irmã ou um irmão não faz um testemunho. Glória a Deus, olha. Se não for Deus, a gente não levanta mais um dia. Se não for o Senhor Jesus na nossa vida, a gente não vamos trabalhar, não vamos atender um caixa, porque uma atendente de caixa, ela precisa estar com a voz boa. Então, se não for Deus, ainda que ela atenda, ela não vai querer estar ali. Ela vai pedir para pôr ela num lugar mais isolado, né? Quando eu não estava bem, eu pedia para me pôr na reposição, né? Porque é difícil atender um cliente gripado. Se não for Deus na nossa vida, não for o Senhor Jesus, até um construtor, alguém que atende uma obra, né? Uma construção, né? Se ele estiver ali espirrando a todo momento, se ele estiver ali gripado, se ele estiver com febre, com dor de cabeça, se ele não estiver bem,
A construção é assim, não vai dar uma boa produção naquele dia, se não for Deus. Se não for o Senhor Jesus na nossa vida, glória a Deus. Glória a Jesus. Se não for o Senhor Jesus na nossa vida e o nosso Deus, a gente não dirige um carro, não dirige uma moto, não atende o cabeleireiro, né? Naquele dia de atender cabelo, não atende. Porque imagina assim, um homem, um servo de Deus, tá ali atendendo cortando o cabelo, né? Cortando o cabelo. E está ali a todo momento. Tchim, ai, tchim. É difícil ele atender. Então, é Deus que comanda a nossa saúde. É Deus que comanda o nosso organismo. Se não for Deus, a gente não vive. A gente devemos agradecer a Deus todos os dias pela nossa saúde, pelo nosso alimento, por acordar mais um dia, por ter o privilégio de abrir os olhos. Então, oramos pelos que estão enfermos. Se não for Deus, eles não acordam lá no hospital. Mas quando é Deus no controle de tudo, e Deus permite de muitos ficar enfermos, porque é para uma obra, para mostrar para o médico que Deus faz milagre, que Deus faz cura. Então, tem essa permissão de Deus, né? Deus comanda a mão do médico, dos enfermeiros. Então, até os médicos e enfermeiros, se não for Deus na vida deles, das atendentes, eles não vão trabalhar. Porque se Deus não despertar eles da cama, eles não vão. Então, em tudo, os policiais, se não for Deus na vida deles, não for o Senhor Jesus na vida deles, eles podem sair de casa e ter um risco ali, já ter uma armadilha preparada, mas devemos agradecer sempre que em tudo na nossa vida é Deus. Para abrir um escritório é Deus na nossa vida, para atender um juiz, atender uma salinha, uma ocorrência difícil, é Deus na vida deles. Para os advogados conseguir vencer uma causa justa, né? Que tem causa que não é justa. Então, quando não é provada uma causa injusta, é porque é a mão de Deus ali, porque Deus sabe o que é justo, Deus sabe o que não é justo. Deus, tá vendo a poeira? Deus, ele fica no controle de tudo. Ele não julga o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Tudo está nas mãos de Deus. Então é isso que nós devemos agradecer a Deus, porque Deus está com os olhos virados em nós 24 horas por dia, a cada segundo, a cada respirar nosso. Deus está lá como uma câmera nos vigiando em tudo. Ele sonda nossos corações, ele sonda a nossa mente, ele guia nossos passos, ele ilumina nosso dia, ele envia esse sol para iluminar o nosso dia, ele envia a lua para clarear a nossa noite. Ele nunca nos deixa só, ele nunca nos deixa desamparado. Ele é o nosso guarda fiel, ele é nosso guia, ele é nosso escudo e a nossa proteção. Então vamos agradecer a Deus sempre. Glória a Deus, Deus está me visitando aqui. Santo Deus, olha aqui. Glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus por mais um dia sempre, sempre. Porque tudo que acontece é permissão de Deus. Quando dizemos assim, um servo de Deus fica gripado, não quer dizer que Deus está fazendo alguma coisa, é um castigo ou punição. Não. É porque naquele dia, às vezes um servo de Deus pediu um sinal para um outro revelar a palavra, ou vem um irmão de fora. Então, Deus vai ensinando. Eu entendo assim por mim, né, que quando um cooperador de jovem atende o culto à noite, é porque Deus já está preparando ele para o futuro, né? Porque Deus proverá um novo cooperador. Não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos entender as permissões de Deus. Quando dizemos assim, que um irmão fica gripado e ali no momento ele não pode atender aquele culto, e Deus prepara aí um outro, não estou bem, eu não quero, e Deus prepara de um outro subir, porque Deus já está treinando aquele ali para o futuro, porque as gerações, elas vai crescendo, então Deus vai preparando aquele servo de Deus para o futuro, né, que tem coisa boa chegando, né, tem coisa boa chegando. Então Deus prepara um
cooperador para ancião, Deus prepara um cooperador de jovem para cooperador da noite, Deus prepara um irmãozinho ali que está em provas, tribulações, sofrimento, nada é em vão. Tudo é preparação de Deus. Deus prepara ele para ele se tornar um cooperador de jovem. Quando nós falamos assim, que Deus pede a santidade, é porque Ele está preparando o teu povo. Ele vai olhar no meio, não estou julgando a vaidade, tá? Mas eu estou dizendo a preparação de Deus. Deus vai olhar assim no meio dos músicos, no meio da orquestra, no meio do irmão da porta, o irmão que atende ali. Deus vai olhar no rebanho dele, aquele que está em compromisso com Deus, em santidade, em fidelidade, e Deus vai falar, é aquele ali, aquele que sabe amar, perdoar, aquele que visita, aquele que tem um bom testemunho. Deus vai olhar, é aquele ali, ó, que ninguém dá nada por ele. É aquele que eu quero que ponha como cooperador de jovem. É aquele ali que eu quero que ponha como cooperador da noite. É aquele lá que eu quero que ponha como ancião. Então, Deus vai pegar os humildes, os simples de coração. Aquele que não tem mal no seu coração. Aquele que não quer derrubar ninguém. Aquele que tem a fidelidade com Deus. Mesma coisa no meio das irmãs. Deus vai olhar mais simples, humilde, de bom coração, que não tenta derrubar o teu próximo, que anda em santidade com Deus, com um bom testemunho, que não vai fazer assim visita para levar uma fofoca, mas vai sim fazer uma visita para levar um mantimento espiritual. Algo assim, gente, é o que eu tô sentindo de passar, eu não sei o porquê, mas é o que eu tô sentindo, por isso que a gente deve dar tudo glória a Deus, porque Deus vai pegar daquela irmã ali mais simples e humilde para colocar num algo importante assim, para cuidar das ovelhinhas de Deus. Cuidar de ovelhinhas de Deus não é só cooperador, anciões ou diáconos, ou músico. Não, os músicos cuidam na parte espiritual, né? Cuidar das ovelhinhas de Deus é uma irmã da piedade que vê a necessidade. Até ali no meio, né? Não precisa ser da piedade para levar o alimento para os servos de Deus, levar a roupa, a necessidade. Todos nós temos que ser como cuidadores de ovelhinhas de Deus, na partes espirituais e na materiais, porque tudo isso é um celeiro que você vai abastecendo e um dia Deus vai se lembrar de você. Agora, se a gente tiver o mal no coração, tiver o rancor, o ódio, a raiva, eu quero tirar isso do caminho, eu quero eliminar aquele lá, Deus está vendo tudo e você nunca vai chegar lá na frente, nunca vai chegar num objetivo bom, nunca vai ter bons frutos na presença de Deus. E se Deus te deu algo importante, né, na obra de Deus, cuida, zela, vigia, para que Deus não venha arrancar de você, porque Deus mesmo já diz com a tua palavra, eu dou, mas eu também tiro. Eu sou Deus que eu dou, mas se eu ver maldade debaixo dos meus olhos, eu tiro, né? Porque lá no... eu não lembro o nome desse servo de Deus. Eu não lembro o nome, mas teve um servo de Deus do qual o povo entrou numa cidade. Se eu não me engano, foi na cidade da prostituta, se eu não me engano, a Rabi, né? Que virou uma serva de Deus. Não lembro se é essa ou se foi a terra que os servos de Deus, os sacerdotes rodearam 7 vezes para cair a muralha, o muro, né? 7 vezes cantando, dando glória a Deus, louvando ao Senhor. E daí, eu não lembro, tá na mente, mas eu não lembro, que teve um servo de Deus e seus filhos, que Deus falou assim, entra naquela cidade e não toque no ouro, não toque na prata, não toque em nada, que na verdade tudo aquilo ia ser usado para a obra de Deus, para construção. E eles assim ou era amaldiçoado, não me lembro. Eles foram esconder o ouro com eles. Eles foram esconder o ouro
tesouro com eles. E ele e os filhos dele esconderam debaixo do tapete. Deus me trouxe a lembrança agora do tapete. Esconderam debaixo do tapete tudo que eles roubou, tudo que eles fez de maldade, porque eles roubou, não podia, ou seja, o mal, eles praticou o mal. Eles falou, vamos esconder debaixo do tapete, debaixo, né, da cabana deles, ele se escondeu debaixo do tapete, falou aqui ninguém vai encontrar. Mas Deus falou com, não lembro se é com Josué, e falou assim, tem o mal no meio do meu povo. O mal está, santo Deus, o mal está aqui escondido no meio do meu povo, mas eu vou tirar o tapete para vocês e vocês vão encontrar. E esses que encontrar, pedleja, que naquele tempo é pedlejado, né? Falou assim, pedleja, tira, porque eu não quero mais, porque o mal deles foi muito grande. E daí, quando os servos de Deus encontrou aqueles tesouros tudo escondido ali, que Deus falou que não era para tocar, eles tocaram e foi encontrado debaixo do tapete. E daí, quando eles encontrou, eles falou assim, pedleja, né? Hoje não há planejamento, mas o castigo de Deus sempre vai vir na nossa vida. Por isso que a gente deve estar atento no mal que a gente faz. Não podemos praticar o mal, porque aquele que está lá em cima, ele não dorme, não tosqueneja. E ele passa a mensagem para o povo dele, para os servos de Deus que andam em santidade. Ele revela, sempre ele vai revelar o mal que a gente faz. E daí falou assim... encontre, eu vou mostrar para vocês onde está e vocês vão encontrar debaixo de onde que está escondido. E quando encontraram, pegaram toda a família e apedrejaram e ficou num lugar, eu não me lembro, tá? A gente somos falhos errantes, a gente não consegue lembrar tudo que tá na Bíblia, mas hoje o servo de Deus estava falando que nem tudo a gente vai ficar relembrando, né? Que tudo é permissão de Deus mesmo, para mostrar que a gente estamos aqui para aprender e não ser mais sábio, né, do que os outros. O entendimento, a visão, quem nos dá é Deus. A gente somos falhos e errantes, mas aquilo que Deus trazer assim na nossa mente para nos guardar, Deus sempre vai trazer. E ali aquela família foi apedrejada e ficou assim umas pedras lá e foi colocado um nome para ser lembrado que foram infiel a Deus. Então Deus sempre deixou registrado para a gente não fazer o mesmo mal. Deus nos ama, mas Deus nos ama tão imensamente, só que Ele nos ensina, Ele nos dá livre arbítrio de fazer as nossas escolhas, se nós quer plantar o bem ou nós quer plantar o mal. Então, cuida do que Deus deu para vocês, tá? Se Deus deu um dom para vocês, se seja de cantar, de orar, seja qual dom que for que Deus te deu, ou seja dentro da casa de Deus, cuida, porque o mesmo Deus que dá, Ele tira. Eu canto aqui no YouTube, eu canto, mas é um dom que Deus me deu. Se Deus quiser tirar, se Ele vê que eu não sou digna de fazer essa parte, Deus tira, não é meu. É que nem vocês viram aqui o momento da poeira, do vento. É um momento que a nossa voz, assim, meio que falha. É para mostrar que nós somos dependentes de Deus em tudo, tá bom? Então, seja o que for que Deus deu para você, se Deus te deu uma bênção material também, cuida das coisas de Deus, cuida do que Deus te deu, que Ele vai cuidar das suas bênçãos materiais, Ele vai cuidar da tua família. Mas se você for infiel a Deus, se você não for zeloso e fizer maldade, praticar o mal, praticar algo que desagrada aos olhos de Deus, Ele tira todas as nossas bênçãos, Ele arranca tudo. Então, vamos dar glória a Deus em tudo, tá bom? Santo Deus, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe vocês nesse dia de quinta-feira. Glória a Deus!